Bom, resultado que fala por si, já ilustra bem o que foi o jogo, não preciso nem desenvolver muito aqui nesse começo. Botafogo 3, Vasco 0, vamos falar um pouco dessa partida. Fala galera, beleza? Aqui é o Eduardo, sou dono da Analisa Vasco e estou aqui para falar um pouco dessa derrota para o Botafogo, que foi nada menos do que a segunda vez desde que o Paiva assumiu o Vasco que o time foi derrotado por uma diferença maior do que de 2 gols. A primeira havia sido também por 3-0 contra o São Paulo fora de casa, na partida que foi de véspera do confronto em casa pela semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético. Dessa vez, pelo menos, justifica-se pelo que se esperou do outro lado, né? Afinal, o Botafogo é o melhor time do Campeonato Brasileiro, quiçá do futebol brasileiro, pelos resultados que tem, mas nada disso muda a raiva e a dor de perder um clássico, como foi, por exemplo, o 6-1 para o Flamengo também. Então, óbvio, o 6-1 tá numa prateleira especial de desgraças da história do clube. 3-0 ainda tá um pouco mais aceitável, até pelo contexto, pelo momento que o Botafogo vive, mas, como eu falei, a raiva fica. E eu acho que é um resultado que não tem como falar que não passa pelas escolhas do Paiva e também da diretoria. Quando teve, por exemplo, a vitória por 4-1 do São Paulo, eu vim aqui e falei, não, muito pelas escolhas do Paiva, por ter bancado, perdendo de 3-0 pelo Botafogo. É a mesma coisa, só que no inverso, as escolhas negativas. Primeira escolha, o corte do Emerson Rodrigues, que foi um corte, assim, da diretoria do Vasco, né? Não foi só o Paiva, mas a iniciativa do corte foi do Rafael Paiva. O Emerson que faltou o treino do domingo, que foi um treino decisivo para a preparação para essa partida. E aí, posteriormente, disse que teve um problema com a esposa, enfim, ficou mal explicado realmente. Mas eu acho que é você colocar na balança, né? Você tem um jogo decisivo para a temporada contra um adversário que, além de ser forte, é um rival. Então tem tudo isso pesando. E você vai jogar fora de casa contra esse adversário. E aí você tem um jogador que está produzindo muito nas últimas partidas, inclusive tendo feito gol na última partida, e ele faz um ato de indisciplina. Você tem opções para você poder adverti-lo sem ter que necessariamente punir o time, porque você tira um cara que está entregando em campo. Você poderia multá-lo, você poderia achar outras maneiras ali de, poxa, adverti-lo, como eu falei, mas você corta o cara do jogo. Então eu achei um erro por aí. Não é passando a mão no Emerson Rodrigues. Eu acho que, assim, você perder um treino decisivo é fundamental. E o que o Paiva falou na coletiva é muito verdade. E eu não culpo o Paiva, digamos assim. Não, assim, eu não desentendo a atitude dele, porque, de fato, o que ele falou é muito certo. Você tem que contar com o profissionalismo, ainda mais nessa reta final de temporada, que, como eu acabei de falar, é decisivo. Dito isso, eu achei imprudente. Você não tem opções para a posição dele. Você não tem um Adson, você não tem um David, você não tem, por exemplo, um Rossi numa boa forma, por exemplo. O Rossi, ele tá lá, mas não é uma opção de confiança, né? Então você teve que substituí-lo com o Jean David, que é uma outra coisa que eu achei um erro. Porque o Paiva, nas partidas anteriores, testou o Leandrinho como ponta. Na minha visão, o Leandrinho se saiu bem como ponta, desempenhou bem como ponta. E ele vai e coloca o Jean David. O Jean David que já há algum tempo não se justifica em campo, não consegue entregar nada em campo, zero coisa, zero contribuição. E continua tendo chances. Então a meritocracia já é uma outra coisa que, na minha opinião, está errando, porque o Jean David não está merecendo esse minuto que ele tem tido em campo. Ele não tem produzido o suficiente para poder entendê-lo como, sei lá, um 12º jogador, ou no caso, ganhar a chance como titular num clássico, como foi o caso. E não por acaso fez uma atuação constrangedora. Não conseguiu sair em nenhuma jogada contra o lateral do Botafogo. Então, assim, fica evidente que é um jogador que não tem condição de ter essa responsabilidade. Ele pode ser uma opção no segundo tempo, na correria, para poder ali pegar a defesa do adversário mais cansado e tal, mas titular, ou então, pô, 12º jogador e tal, não tem como, não tem essa explicação para mim. E acho que a derrota também passa muito pela desconexão do Hugo Moura e do Matheus Carvalho. É uma coisa que já li em alguns lugares e eu concordo muito. Quando eles dois vão bem, o time vai bem. São os cérebros da equipe. São os que mais correm pela equipe, são os que mais fazem as coisas acontecerem em campo, por incrível que pareça. Não são os com mais qualidade técnica, não são talvez os mais consistentes, e é justamente por isso que o time oscila tanto, na minha opinião, mas são os que, quando vão bem, o time melhor joga. E não por acaso nós jogamos bem. O Gumora fez uma partida muito apagada, participando muito pouco das jogadas, da defesa. O Matheus Carvalho fez uma partida extremamente nervosa. Ele errou poucos passes, errou poucos dribles. Na estatística, você vai ver ali que, pô, teve um aproveitamento alto. Mas para quem viu o jogo, viu que ele estava extremamente nervoso. Toda hora colocando o jogador na fogueira, toda hora dando aquele passe devagar, aquele passe fraco, que dá tempo do adversário chegar e
forçar um chute mais forte, forçar uma bola espirrada para o ataque, enfim, e tomando decisões ruins, não conseguindo fazer aquele 1-2 e tal. Então, é óbvio que tem que dar mérito ao Botafogo também, que estava pressionando bastante a zona deles ali, mas não justifica, não dá para você ignorar que fez uma atuação abaixo daquilo que você viu dele nos últimos jogos, e principalmente na temporada como um todo. Inclusive, contra o Botafogo no primeiro turno do brasileiro, aliás, eu ia falar carioca, do brasileiro. Enfim, diante disso tudo, assim, Verratti teve uma atuação que, sendo bem honesto, foi apagada, mas eu, por exemplo, não consigo colocar o Verratti como culpado. Porque o Verratti não participou do jogo porque, cara, a bola não chegou no Verratti. Em momento algum. E esperar que o Verratti vá sair da área pra ficar ali no meio do campo tabelando. Gente, desculpa, o Verratti tem 36 anos de idade. Mesmo que ele fosse um Tiquinho Soares da vida, que tem qualidade técnica pra sair jogando, 36 anos de idade, não tem por que exigir isso do cara. Poxa, mas não tá dando certo. Não, mas ele está prejudicando o time. Assim, a galera se ilude muito, porque no último jogo contra o Bahia, o Ryan foi o titular, e aí o time se movimentou melhor. No segundo tempo entrou até o Alex Teixeira, que também fez um bom jogo. E aí, por não ser aquele atacante de área preso ali entre os zagueiros, criou-se a ilusão de que, não, sem o Verratti o time joga melhor. Não, o time não joga melhor sem ele. São contextos. Se o Verratti estivesse em campo contra o Bahia, talvez a gente tivesse jogado pior contra o Bahia, de fato. Mas ele teria feito um gol, com certeza, porque o Bahia deu espaço para isso. Agora, um jogo contra como contra o Botafogo, você colocar, por exemplo, um Ryan, colocar um Alex Teixeira da vida, contra uma dupla de zaga extremamente física, como é Barbosa e Adrielson, que nem teve o Bastos, que estava suspenso, mas o Adrielson também é extremamente físico, teria sido burrice, porque você não teria tido como conseguir competir com aquilo. O Verratti tem estatura, tem posição física, tem jogo aéreo, tem tudo aquilo para poder competir com esses caras. Então, é uma ilusão que se cria e estão querendo queimar o cara, inclusive. Então, assim, é decepcionante o que a torcida faz em alguns momentos, mas. Enfim, é chovendo molhado, isso aí não é de hoje e não muda nada. E bom, falamos sobre tudo, mas não sobre o mais importante desse jogo, até como dito pelo Rafael Paiva, que se não fosse isso, o Vasco poderia ter até sonhado com um empate, que foi a expulsão do João Vitor ainda na primeira etapa. Aos 43 minutos do primeiro tempo, ele recebeu o segundo amarelo, que na verdade foi um vermelho direto, né, por uma falta cometida. Essa falta, na verdade, foi uma falha do Payet. O Payet errou a marcação e deixou, se eu não me engano, o Savarino no 1 contra 1 contra o João Vitor. Agora, o João Vitor, ele não é um zagueiro, pô, jovem, ele não é um zagueiro inexperiente. Ele não precisa chegar tão duro numa bola que ele tem cobertura. Tudo bem que o Léo Pelé, o cara que tá cobrindo aí, tem aquele. Ok, o Léo não é o melhor marcador em cobertura, mas você não precisa tomar um vermelho numa falta como essa. E é esse que é o ponto. Você ficar com um a menos, você prejudica o seu time. Então, foi o que aconteceu. Ficamos com um a menos ainda no primeiro tempo, quando já estava 2-0 para o Botafogo. E a gente fala sobre os gols do Botafogo também, mas assim, não tem como não falar sobre essa expulsão que pra mim é a epítome do que é o Vasco da Gama. O jogo de ontem, ele ficou muito claro pra mim que o Vasco da Gama, ele tem muita força de vontade, ele luta muito pelo resultado. Uma frase que o Paiva falou que é muito verdade. O Vasco, ele compete com qualquer equipe. Só que quando o Vasco faz uma sequência de resultados positivos ou de atuações positivas, e nem é o caso de atuações, porque fez uma atuação podre contra o Cuiabá e uma atuação ok contra o Bahia, mas eu vejo como relaxamento da equipe. Então o time acha que consegue bater de igual para igual na tática, e não é por aí. A opção do Paiva de não povoar o meio-campo mais uma vez, que é o grande problema dos times do Paiva, ele não povoa o meio-campo. Ele coloca dois volantes presos na zaga e coloca um meio-campista colado no ataque. Você deixa um vácuo no meio-campo, que não existe e que não deveria existir, e você tem opções para poder evitar isso. Você tem o Maxime Domingues, que pode estar ali compondo o meio-campo para você. Você tem o próprio Leandrinho, como eu mencionei, pode fazer uma função um pouco mais defensiva, permitindo que, por exemplo, você tenha três meias no campo e esses meias eles saiam pelo canto, saiam assim, próximo ao atacante, enfim. Você tem, cara, possibilidades, você não está impedido de fazer isso. Porque, beleza, o time está muito desfalcado, não tem o Adson, não tem o David, não tem o Estrela, não tem o JP, não tem o Jair, não tem o Paulinho, tudo bem. Mas você tem, cara, condições de fazer uma coisa próxima a isso. Agora, você abrir mão de povoar o meio-campo contra uma equipe cuja principal força é o meio-campo, é burrice. E é você apostar em competir com qualquer equipe do Brasil sem se preocupar em alterar peças para você poder, de fato, jogar o jogo daquela equipe. Porque as equipes jogam diferente. E o Botafogo, como eu já mencionei aqui no começo do vídeo, é o melhor time do Campeonato Brasileiro, quiçá do futebol brasileiro. E não por acaso, porque tem um modelo de jogo muito específico. E o Vasco não seria o primeiro time do Campeonato Brasileiro
a chegar como não favorito contra o Botafogo e conseguir arrancar pontos. O Criciúma fez isso há pouco tempo, há poucas semanas, no Maracanã. Conseguiu um empate por 1-1, jogando como o Vasco deveria ter jogado, povoando o meio-campo, se protegendo na defesa, protegendo as laterais, que são as principais virtudes. Mas parece que só o Rafael Paiva não entendeu. O Rafael Paiva colocou o Lucas Piton para ficar num contra um contra o Luiz Henrique o jogo inteiro. Não teve ninguém cobrindo o Luiz Henrique junto do Lucas Piton. Não por acaso, o Luiz Henrique fez o que quis com o Lucas Piton. Não foram uma, não foram duas, pelo menos umas 5 vezes que o Luiz Henrique passou como quis pelo Lucas Piton. E não é culpa do Lucas Piton. Não adianta, porque o Piton é um péssimo marcador. Ele não é o melhor marcador que a gente tem. Ponto final. Só que não é o Piton. Você vai falar, por exemplo, que o Ayrton Lucas, o Alexandre do Flamengo também não são bons marcadores? O Diogo Barbosa do Fluminense não é bom marcador? Qualquer lateral esquerdo que você imaginar, ninguém é bom marcador, não tem bom marcador no Brasil. Ninguém presta. Só sei lá, só se for da Europa presta. Não é por aí, é porque o cara é muito bom. Você tem que ter cobertura em cima dele. Isso é fato, isso é básico do futebol. Você tem um ponta que é muito incisivo, você não pode deixá-lo o tempo inteiro num contra um, porque ele vai se sobressair. E o principal, a cobertura do Lucas Piton mais próxima era quem? É o Léo Pelé, que é um dos piores em cobertura do elenco do Vasco. Então, são as escolhas que o Paiva faz. Eu falei do Leandrinho, volto a dizer, o Leandrinho teria sido a melhor opção para estar ali, porque o Leandrinho poderia fazer essa função de voltar um pouco mais e contribuir na defesa, tal qual o Puma Rodrigues fez. Mas a diferença é a seguinte: o Leandrinho, ele é um bom marcador, o Puma Rodrigues não. O Puma Rodrigues voltou para fazer número, mas é porque é a função que ele foi designado. Mas voltou para fazer número, inclusive quase entregou um gol, né? Porque teve uma chance clara do Igor Jesus que foi uma entrega do Puma Rodrigues na linha defensiva. Mas enfim, o Leandrinho poderia ter feito o que o Puma fez, só que do lado esquerdo. Mas enfim, isso aqui tudo fica no especulativo, fica no pitaco. A verdade sólida dos fatos é: o Vasco toma 2 gols em 12 minutos de jogo, não consegue reagir, não consegue criar, não consegue produzir, quase toma um terceiro nessa falha que eu acabei de mencionar, como o Rodrigues, que deixa o Igor Jesus cara a cara com o goleiro. E aí, segundo tempo, já com a menos, com a expulsão do João Vitor, tenta criar, tenta produzir, chega a ter algumas chances, poxa, não dá pra nem chamar de claras, mas assim, finalização de fora da área, chute da ponta para dentro, facilitando muito para o John, goleiro do Botafogo. E o Botafogo chega no terceiro gol já no final, gol marcado pelo Júnior Santos. O Júnior Santos, que um dos seus últimos gols havia sido justamente contra o Vasco, no primeiro turno do Brasileiro. Estava lesionado há algum tempo, estava desde 28 de setembro sem entrar em campo pelo Botafogo, voltou a entrar em campo e fez um gol contra o Vasco. Enfim, o resultado, ele, como eu disse no começo do vídeo, explica bem a disparidade entre as equipes. E o momento que as equipes vivem, é lógico que não dá pra cobrar, tipo, não, poxa, o Vasco não poderia ter perdido do Botafogo. Cara, a gente tá falando do finalista da Libertadores, do líder do Campeonato Brasileiro, uma equipe fortíssima. E ok, mas tudo é a forma como se perde. Eu acho que isso não dá pra ser negociado. É como o Pedrinho falou algumas vezes, né? Você pode, cara, contexto do jogo, perder e tal, mas você não pode negociar a forma que você perde. E a forma que o Vasco perdeu, uma forma apática, uma forma sem competir, uma forma burra. O Vasco perdeu por ter sido burro, né? Rafael Paiva, gosto muito dele, sou o maior fã do trabalho dele. Foi burro. Ele errou. Simples assim. Então, muito a ser corrigido. Vasco volta a campo agora no próximo sábado, fora de casa contra o Fortaleza. 33ª rodada do campeonato. Mais uma oportunidade de corrigir os erros. O Fortaleza, que também não é um adversário fácil, também tá lá no topo da tabela brigando pelo título brasileiro, que, cara, é do Botafogo moralmente falando, mas matematicamente não dá pro Fortaleza, pro Flamengo, pro Palmeiras, enfim. Então tá ali vivo na briga. E, enfim, é isso. Recolher os cacos, tentar se preparar e tentar um bom resultado para poder voltar a sonhar com a Libertadores, porque mesmo abrindo um G9, o Vasco não é garantido no G9. Essa que é a grande verdade. O Vasco hoje não é garantido no G9. O Vasco pode ser tirado do G9 e não vai ser difícil ver isso acontecendo, não. Mas enfim, eu fico por aqui. Essa foi minha visão. Você pode discordar violentamente dela aqui nos comentários. Eu não me incomodo com isso. Isso aqui é um debate, não é uma verdade absoluta. Recomendo sempre as redes sociais da Analisa Vasco, @AnalisaCRVG, em todos os lugares. Instagram, Facebook, Threads, Blue Sky, Twitter e tem mais alguma aqui, eu tô esquecendo, TikTok, eu acho, enfim. E o site da Analisa Vasco, analisavasco.com. Por lá a gente sempre publica matérias, notícias, opiniões e tudo mais. Enfim, fico por aqui. Forte abraço a todos e tchau.